Amado Jesus, Espírito Santo, obrigado, Jesus, porque nesses 10 anos o Senhor tem nos ensinado a experimentar um pouco do céu aqui na terra. Obrigado pela Igreja da Árvore, obrigado por cada irmão, por cada novo convertido, por cada pessoa que passou na história dessa casa. Nós te honramos, te glorificamos. Obrigado, te damos graças por tudo que tens feito e ainda há de fazer nessa família. Nós te agradecemos por cada fase que nós vivemos, por cada tempo de aprendizado, de crescimento, por cada correção, por cada ensino. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor guardou a nossa família, cuidou dos nossos filhos, nos manteve sóbrios, apaixonados por Ti, mediante a todos os desafios que nós enfrentamos. Sim, Senhor. Obrigado porque o Senhor fortaleceu a nossa fé. O Senhor nos ensinou o que é viver por um propósito. O Senhor nos ensinou sobre dependência. O Senhor nos ajudou a crescer emocionalmente. O Senhor nos ajudou de todas as formas, Pai. E o nosso coração é grato por esses 10 anos. Então, ao pensar aqui neste lugar, é como se eu estivesse pegando um álbum de fotografia e voltando algumas imagens. E é literalmente aquilo que fala, né? Passa um filme, e de verdade passa um filme muito grande, porque Liz tinha 3 anos de idade, Levi tinha 10 anos, 8 anos, na verdade, 8 anos ele tinha, Liz tinha 3 anos. Então eram 2 crianças, 2 pastores imaturos, recém-consagrados no pastoreio, e esse lugar aqui tem um significado muito forte pra gente, porque era aqui que nós fazíamos tudo como alguém que não tem um prédio, mas tinha um espaço, tinha um coração, um desejo e uma voz. Apacenta as minhas ovelhas. Gente, como pastores recém-consagrados, eu tinha 2 anos e meio, quase 3 anos de pastoreio, mas não tinha vivido a experiência de pastorear sozinho. Só que quando nós viemos implantar as células aqui na cidade, a igreja, nós não tínhamos um lugar para cultuar. E essa escola foi que nos acolheu. E é interessante que esse DNA de igreja-escola ficou até hoje. A igreja, ela não é só uma igreja, ela é uma escola que nos ensina, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu nem tinha tanta, não dava tão importância assim à leitura, nada, né? Eu me achava uma pessoa insignificante, eu digo assim, né? E quando eu entrei nessa igreja, eu recebi assim, sabe, um carinho, um acolhimento muito grande dos pastores. Eles sempre foram pessoas muito simples, são pessoas que sempre soube cuidar dos membros, né? Aprendemos muito com ele. Hoje eu sou líder de célula, nós somos porque o pastor, ele acreditou em mim, né? Ali ele me convidou ali, né, para ser um líder de célula. Eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia quase nada, e aí eu me vi uma pessoa assim incapacitada, mas aí ele me deu força, né, e disse que o Senhor era que capacitava a gente, e foi isso que aconteceu. E quando eu olho para trás, eu faço, meu Deus, a tua fidelidade, o teu cuidado com a gente é muito real. Mas eu volto os meus olhos para a fidelidade de Deus quando eu lembro de 10 anos atrás, nós começando o primeiro culto aqui, nós arrumávamos as cadeiras aqui. É maravilhoso voltar nesse lugar e ver que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas limitações. E hoje, depois de 10 anos, obviamente com um pouco mais de maturidade, nós não podemos deixar de reconhecer essa particularidade do caráter de Deus chamado fidelidade. Isso. O processo de implantação da igreja aqui, onde nós habitávamos, nós morávamos em Recife, foi bem difícil. Eu lembro você vindo no carro, cheio de mudança, não é? E eu todo empolgado, e eu olhava para trás, você estava com uma cara assim de enterro. E eu não aceitei a proposta dela de morar lá. Eu disse, não, eu quero morar na cidade que eu vou pastorear. Eu preciso discipular as pessoas. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida,
porque ela resistiu, mas depois quando ela soltou a rédea, ela entrou com tudo também. Eu lembro que depois da mudança organizada, a casa pronta, ele havia saído para discipular e me ajoelhei na beira da cama e eu disse: pronto, Senhor, agora estamos no centro da tua vontade. Eu não vou fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Então, se é a Olinda que o Senhor escolheu, assim será também no meu coração. E a partir daquela oração eu vi Deus colocando literalmente uma graça e um amor por este povo, por esta cidade. E ali realmente eu disse: não adianta eu brigar com a tua vontade, né, Senhor? Eu preciso me submeter à tua vontade. E até hoje estamos aqui. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu lembro até hoje, né, o momento em que meu pai chegou para mim, quando a gente estava na nossa igreja mãe ainda. E eu bem pequeno, eu lembro que ele falou assim: filho, chorando, ele falou: a gente vai ter que mudar de cidade, vamos ter que implantar uma igreja e tal. Não entendia muito bem, só sei que eu tava deixando minha cidade, né? E pra mim é gratificante, sabe? Você vê que deu certo, sabe? Você vê que tá dando certo, você vê que depender de Deus é muito bom. Eu sou grato por ter vivido esses 10 anos de igreja, por ter visto os meus pais implantarem com tanta garra, tanta força, sabe? Nossa família passou por bastante coisa durante esses 10 anos, mas eu não me arrependo de nada, de verdade mesmo. Pra mim, eu viveria tudo de novo, porque eu sei que tudo que a gente viveu foi algo que Deus ele planejou. Bom, quando eu cheguei na igreja, né, foi literalmente quando tudo começou. O primeiro culto lá na praia, e no início a gente não tinha assim um templo físico, né? Então, como vocês já sabem, a gente começou lá na escola, então tinha que chegar super cedo para poder organizar tudo, pegar as cadeiras das salas de aula, e era um tempo assim bem precioso. A gente ali aprendeu realmente que a igreja não é sobre templo, né? Mas sobre corações disponíveis para servir a obra do Senhor. E era bem assim, sabe? Tipo, se estivesse disponível, você estava lá. Eu lembro que teve um dia bem marcante, foi o dia da chuva, que choveu lá no Exaulina, e a gente ficou tipo: e agora? Vai parar o culto? Como é que... O que vai acontecer aqui? E... assim, o pastor estava lá todo empolgado em fé e ele não parou, e a palavra foi uma bênção. Todo mundo que tinha guarda-chuva no dia abriu seu guarda-chuva e ficou assim, sabe? Tava chovendo muito e aí todo mundo começou a abrir os guarda-chuvas, mas permaneceram lá firme e forte, e essa palavra nesse dia foi grandiosa. E tinha uma área da escola que ela era descoberta assim, e foi muito engraçado. Na época eu não via como algo espiritual, né? Pela minha idade, mas todas as pessoas que estavam na área descoberta levantaram um guarda-chuva. Tem até uma foto que pode marcar esse momento melhor, e continuaram na celebração, sabe? Então aquilo pra mim foi tão marcante que até hoje eu não esqueço. A gente fazia uma escala, né? Todas as células vinham pra cá, tinha a célula da semana, as células vinham, organizavam as cadeiras cedo, tinha um grupo de células também que se responsabilizava pelo lanche para fazer captação de recurso. A cantina. E nós ficamos por 4 meses, todo domingo aqui nessa escola. Esse foi o início, né? Na igreja, no templo, na escola Exaulina. Isso foi uma fase bem legal. Muita gente, toda semana ia mais pessoas. Era um improviso para ficar com as crianças nas salas de aula. Às vezes nem cadeira tinha para ficar com as crianças, porque as cadeiras estavam lá fora para os adultos, né? Vários cultos com chuva, e a área ali alagava, às vezes não dava para chegar na igreja, mas todo mundo dava um jeito de chegar lá, e era maravilhoso, era extraordinário ver todas as semanas pessoas entregando vida para Jesus, né? As células crescendo cada vez mais, todas as células cheias, células crescendo, pessoas entregando vida para Jesus. Tinha célula que tive experiência de liderar uma célula que do nada chegou gente de todos os lados. Eu lembro que tocaram a campainha assim, e quando eu fui abrir, vinha um grupo, a casa da célula ficava assim, central, e tinha uma rua de frente e tinha as 2 ruas que vinham na lateral. E eu lembro que vinha um grupo de 10 pessoas de um lado, 10 pessoas de outro, 10 pessoas de frente. Eu fiquei na porta assim: meu Deus, como é que eu vou liderar essa célula? E nesse dia teve mais ou menos umas 70 pessoas, e era as nossas células na época, né? Células cheias, né? Pessoas conhecendo Jesus pela primeira vez, o evangelho sendo anunciado, sendo pregado, a igreja
como uma novidade, um tempo novo para aquele lugar, para aquela região. Na época, a nossa igreja estava crescendo muito, né? As células estavam muito grandes, então tinha uma necessidade muito grande de você se tornar líder cedo. Não dava para esperar 1 ano, 2 anos para liderar. Então eu lembro que eu comecei a liderar após 9 meses de conversão. Em meio a falhas, a erros, mas algo que contribuiu muito para o meu crescimento foi que pessoas acreditaram em mim, e isso me fez, com dificuldade, com falhas, melhorar a cada dia, mudar a cada dia, mas de fato, tão novo em uma liderança foi um grande desafio. A imaturidade muitas vezes falou um pouco mais alto. Né? Mas assim, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, no começo da igreja principalmente, era a disponibilidade. Né? Eu não me sentia pronto na época, eu não me sentia uma pessoa capacitada, com habilidades, mas uma coisa que chamava a minha atenção, não só da minha atitude, mas das pessoas que estavam ao meu redor, era a disponibilidade. Fazíamos provas por vezes aqui na frente, com o portão fechado. Quando algumas a escola vezes estava fechada. Chegávamos aqui, acontecia uma intercorrência, o vigilante a gente não achava, alguma coisa acontecia ou não dava o horário de entrar, nós já fazíamos as provas dos líderes de célula na frente da escola mesmo. Então eu lembro que eu estava lá sendo formada para ser líder e a gente fazia a prova na calçada da escola. E aí tinha marca X, tinha para você escrever, e era muito engraçado, porque o pastor corrigia todas as nossas questões. Se a gente acertasse, ele dava uma pontuação e a gente meio que passava, né, para o próximo nível. Tinha muitas limitações, mas isso daí não importava. Tipo, ninguém estava preocupado realmente com as limitações estruturais, porque a gente estava mais preocupado em cumprir com a missão. Minha amiga me chamou para ir para a igreja. Quando eu cheguei na frente da igreja, era uma escola. Eu fiquei, como assim a igreja acontece no pátio de uma escola? Mas aquilo me tocou, porque eu vi que eram muitos jovens, né, que estavam lá na igreja. E eu disse, meu Deus, eu quero também fazer parte disso. Foi um presente do Senhor na minha vida. Porque eu cheguei quebrada, né, aos 15 anos, eu era uma adolescente que tinha bastante dificuldade, bastante traumas, vivia muito ansiosa, tinha muita crise de ansiedade. E quando eu tive um contato com a presença do Senhor, eu tive uma melhora nessas crises de ansiedade. Então, para mim, foi um grande presente conhecer a presença de Deus e ter Ele como meu refúgio. E teve um impacto muito grande, principalmente com os mais jovens, né? Eu lembro que na época a igreja era lotada de jovens, cheia de jovens. E eu ficava muito feliz porque naquela época muitas pessoas que eram da minha sala de aula estavam se convertendo, né? O pessoal lá do Jango, o pessoal de Olinda. Então, assim, foi muito impactante. Fundar uma igreja com adolescentes e jovens é uma aventura porque como um homem de 32 anos, eu tinha que entrar no universo desses adolescentes, desses jovens. Precisava também retardar algumas empolgações de algumas coisas que nós queríamos que acontecesse na igreja, porque nós precisávamos esperar o processo deles, o time deles. Paralelo a isso, precisávamos fazer líderes jovens. Em meio a isso tudo, ia chegando familiares adultos desses jovens. E aí eu gostei, achei que tinha muito jovem, não ia ser legal para mim. Eu disse, não vou me encaixar aqui, é de célula, mas tem muito jovem. Não vai ser bem, não sei se vai dar certo. Mas aí fui convidada pela irmã Jeane a conhecer a célula Sal e Luz. E eu fiz um propósito comigo também, comigo mesmo, né, e Deus, porque eu estava também querendo uma igreja que tivesse um projeto social, ao qual eu sou muito ligada. E foi assim, foi feito. Eu cheguei na célula Sal e Luz e depois da célula eu tentei me aproximar do pastor, deu certo, pastor Wagner, e ele naquele momento fechou essa coisa da ação social comigo. Daí por diante, a gente fiquei na igreja e o processo foi dando continuidade até que houve a multiplicação, teve a célula 1 a 1, o pastor era um líder naquela época e daí começou a trajetória em célula, realmente na minha vida ali na célula 1 a 1. Só o Senhor para nos sustentar, né? Só o Senhor. Mas valeu muito a pena. Com certeza, muito, muito. E iniciar a igreja com essa faixa etária, para muitos, era loucura. E literalmente Deus confunde, né, os sábios com as loucuras e as dificuldades que foram surgindo. Foi provando para o nosso coração que não tinha nada a ver com a gente. Tinha tudo a ver com Ele.
Olá pessoal, graça e paz, boa tarde. Hoje é uma noite muito especial, um fim de tarde e um início de noite muito especial para mim. Para vocês também, tem uma notícia maravilhosa para dar ao coração de vocês. O contrato do prédio saiu, aleluia! Ir para o prédio Carvalho foi um conjunto de necessidades, já estava ficando inviável a quantidade de pessoas que se converteram na escola, nós perdemos algumas ovelhas também, num percentual grande. Por quê? Porque sem estrutura nós não conseguimos consolidar. Nós tínhamos também a consolidação doutrinária, não era só a consolidação de culto, de ajuntamento. E foi um grande desafio que nós escolhemos superar, porque desafios a gente precisa escolher superar. Quando foi anunciado, né, que nós iríamos nos mudar para um prédio, agora nós iríamos nos tornar uma igreja que realmente tinha uma igreja, né, um lugar para ir, né, realmente um lugar físico para ir. E aí eu lembro que todo mundo ficou muito animado, todo mundo ficou muito feliz, mas todo mundo ficou muito desafiado em fé, porque todo mundo sabia que assim, nós temos desafios financeiros, né? E o prédio, ele também não era um prédio tão bem estruturado, mas a gente agora já tinha um lugar melhorzinho, né? Um espaço maior. Então todo mundo ficou muito feliz, todo mundo pegou junto. Eu lembro que o prédio, literalmente, ele tava zerado, né? O prédio, então teve que fazer tudo, reboco, ajeitar banheiro, tudo. E eu lembro que foi feito o melhor com o que poderia ser feito naquela época. Quando nós olhamos hoje, a gente olha assim e faz: meu Deus, olha como era. Mas assim, era fantástico pra gente, porque era o melhor que tinha, né? De início foi difícil porque a proposta do pagamento daqueles aluguéis não se encaixavam com as condições financeiras da igreja, mas demos esse passo de fé. Eu lembro que houveram dias, né, principalmente começo de mês, não tínhamos o dinheiro de pagar a folha de pagamento, né, dos colaboradores, todas as pessoas que estavam no ministério, e até mesmo outras despesas da igreja. E aí a gente recebeu, do valor que a gente precisava, a gente recebeu 50% do valor num dia e 50% no outro. Eu acho que a gente só não recebeu o milagre por completo, porque na época tinha um certo limite de transação bancária. Achamos alguns parceiros, conversamos com o dono lá, e rapaz, foi uma das maiores vitórias da minha vida. Eu estou muito feliz pela igreja fazendo 10 anos, mas eu lembro como se fosse hoje, o primeiro culto no prédio Carvalho, aquele senso de, meu Deus, Deus está com a gente, vamos continuar, tá dando certo. Foi um sinal aqui físico da provisão de Deus, então vamos continuar. Então, eu lembro que quando a gente chegou lá no prédio Carvalho, era uma casa muito engraçada, gente. Vocês não têm ideia. Não, só tinha teto, mas não tinha nada. Só tinha o espaço do galpão e um teto, só. Aí a gente não tinha piso, só tinha um banheiro. Eu lembro que houveram 3 projetos que nós pudemos provar de um grande milagre de Deus. O projeto Cobertura, onde a gente precisava colocar gesso no teto da igreja para poder vir os ar-condicionados. O projeto Tirando o Casaco do Guarda-Roupa, que era para comprar os ar-condicionados. E, por fim, o projeto dos banheiros, que foi realmente com muito sacrifício. Eu lembro que cada passo, por mais simples que parecesse o valor, a compra de cada lâmpada, a compra de cada vaso sanitário, era uma decisão extremamente importante. Não porque o valor era alto, mas porque os recursos eram muito poucos. Mas pra gente, assim, que tava saindo de uma quadra da escola, era pra gente, a gente já tava numa mansão. E ali Deus foi operando milagres. E aí eu sempre penso numa frase, né? Primeiro a gente obedece, depois Deus estabelece o seu sobrenatural, que é o seu milagre. A palavra fala que nós somos reconhecidos como os discípulos de Cristo quando andamos em obediência. A obediência, para mim, é a chave de uma vida plena no Senhor, é uma chave de uma vida alegre no Senhor, porque quando não estamos andando em obediência, nós não ficamos alegres, nós não temos ânimo para dar procedimento, né, à palavra de Deus na célula, indo para os cultos. Então, por favor, ande em obediência, obedeça ao Senhor de todo o seu coração. No prédio Carvalho, né, amor? A gente lembra que foi interessante como Deus falava no nosso coração da ida até outros locais. Então a gente conseguiu, ainda no prédio Carvalho, passar um tempo aqui na Perimetral, em Olinda. Estivemos lá com um povo lá, como igreja.
Depois nós fomos pro Janga. Eu morava em Jardim Fragoso. Meu primeiro culto foi no prédio pescador. Era dividido por base, né? Base 1, base 2, base 3. Eu era da base 2, que era do Janga, né? Se eu não me engano. Base 3. Base 3, pronto. Era base 3, que era JP, que era supervisor, que era líder. Aí depois já existia a Carvalho, lá perto da minha casa. Aí eu fui, a minha base foi transferida para lá, né? A supervisão. Nós passamos pela extensão aqui da zona rural, nós chamamos a capela, na frente do Coqueiral Parque, de extensão, né? Porque era uma estrutura menor. E a Igreja da Árvore, então, por um período bastante interessante, assumiu a pregação do Evangelho aqui nessa capela. A gente chegava aqui na zona rural, né? Era umas 5 horas da manhã. Na época era muito difícil, Uber, passagem, não tinha como, né? Então a gente acordava muito cedo. Então essa época nos marcou muito no sentido da responsabilidade, né? De nos trazer mais para perto, no cuidado das ovelhas e no cuidado de nós mesmos, porque a gente precisava nos dedicar, né? De uma forma muito intensa, principalmente fisicamente, mas também espiritualmente, porque a gente era que estava cuidando, né? Aqui, confiados, né? Pelo pastor. E essa época nos marcou muito. Pandemia, quase 2 anos. A gente não sabia de nada, praticamente nada sobre transmissão, nós não sabíamos nada sobre os recursos, a estrutura de um estúdio fechado para que pudéssemos fazer as nossas lives. Também lembro que na pandemia a gente passava o dia inteiro e de noite a gente tinha live, então a gente saía bem tarde, para de dia chegar ainda mais cedo. E aí era a semana inteira fazendo isso, acordando cedo, indo pra igreja, depois saía bem tarde lá das lives, aproveitava também com as pessoas que estavam lá e depois voltava pra casa para depois começar tudo de novo. E aí nesse período, né, de pandemia, onde a gente precisou realmente só fazer lives, cultos online, inclusive as células também passou por um período online, nessa entrada digital, através das transmissões no YouTube que a gente tinha, no próprio Instagram, nas outras plataformas de reuniões. Então nós temos reunião, multiplicação, nós temos aconselhamento. Eu lembro que eu me estressava casamento muito. Não, né? Só não chegou a ter casamento. Casamento online não chegou a ter, não. Mas aconselhamento, discipulado, muitos e muitos treinamentos, multiplicação de célula. Lá na pandemia, quando a gente começou, eu tive muito carinho também da minha equipe para me ajudar a me desenvolver. Quando estava na pandemia e estava no aniversário da igreja e aí todo mundo se reuniu lá com os carros e acompanharam a gente nesse momento, mesmo tão difícil, querendo ou não, né? Porque estava sem ninguém lá e todo mundo lá com a camisa da igreja, celebrando, cantando. E a gente lembra que a gente saiu de uma live e quando estava lá todo mundo da igreja com seus carros, motos, celebrando o aniversário da igreja. Isso foi muito especial. Precisávamos fazer muitas orações e na pandemia nós precisamos entrar num nível de dependência muito profundo para que cada novo convertido ficasse firme e forte. E nós temos até hoje frutos na nossa igreja de pessoas que se converteram na pandemia. Interessante que eu sempre digo que igreja não se abre como uma loja, a igreja nasce. E foi através da conversão, do mergulho no Espírito Santo, de um casal que nós amamos muito, seu Rubens e Dona Meire. Nós tínhamos uma propriedade aqui muito próximo, vizinho, e aí nós entendemos de atender um outro pedido agora vindo do pastor Wagner e da equipe da Igreja da Árvore, a negociação para aquele terreno que hoje está instalado, a reserva betejante, fosse cedido para a igreja. E nós fizemos isso com bastante cordialidade, com muita alegria. Repito, não foi uma doação, foi uma coisa que foi feita de maneira muito forte na nossa fé, mas que nós hoje sentimos que era um propósito de Deus para aquele terreno, a construção hoje já avançada da reserva Verdejantes.
E esse casal, de um jeito muito precioso, carinhoso, generoso, nos fez uma proposta que estava se encaixando dentro da realidade financeira da nossa igreja. Foi muito gratificante para a gente tomar essa decisão de ceder aquele terreno para a construção da casa do Senhor. Nós ficamos muito orgulhosos de ter contribuído para isso. E com uma reserva verdejante prospectada, nós tínhamos desde o prédio Carvalho o desejo de fundar uma ONG. Hoje, o projeto Frutos. E depois de muito tentar, de algumas pessoas preparando ali o início do projeto, tivemos a colaboração de muitas pessoas, de grandes homens e mulheres de Deus. Sim. A gente conseguiu, enfim, consolidar a nossa ONG. Por um tempo ela funcionou dentro do parque. As crianças da zona rural foi o alvo e até hoje é o alvo daquilo que existia no nosso coração, de poder chegar na vida das crianças antes que o pecado, que o trauma, que a inacessibilidade com algumas oportunidades, antes que o abuso, antes que a falta de amor mesmo chegasse na vida delas. E claro que muitas crianças vêm aí de lares também estruturados, mas crianças simples, com vulnerabilidade social, e nós queremos dar essa assistência. Mas muitos também em uma condição onde a igreja precisava chegar na vida delas. Toda quarta e sexta-feira no contraturno nós temos crianças correndo, sorrindo. É maravilhoso essa experiência. E por aqui, na nossa igreja. Mudança do prédio Carvalho, lá em Jardim Fragoso, para a zona rural, o primeiro desafio que se levantou: as pessoas não vão. Algumas vozes, não é, vêm aos nossos ouvidos. Quando o pastor anunciou lá na igreja que vinha para cá, que ia se mudar para cá, começar tudo do zero, aquilo foi um baque assim no nosso coração, que ao mesmo tempo, assim, na hora, veio, e aí agora? Como que a gente vai continuar nessa igreja? A gente não tem carro. Lá na zona rural, como vai ser? E a célula, meu Deus? Como que eu vou falar para a célula que a igreja vai para lá, para aquele lugar? Meu Deus, como vai ser isso, né? E na mesma hora a voz do Espírito Santo falou assim: tu falasse a mesma coisa quando saiu do Isaulina da escola. E chegou aqui, tudo deu certo, tudo fluiu. E por que lá não vai fluir? Foi um ano praticamente orando para a gente realmente conseguir tomar uma decisão com segurança. Eu lembro que foi praticamente um final de semana, nós tínhamos um aluguel para vencer e em um mês nós nos preparamos, mas de repente, em um final de semana, a gente precisava tirar tudo do prédio. Tudo, mas literalmente tudo. Não podia ficar nada para a gente buscar depois de 15 dias, 20 dias, um mês. Foi muito desafiador. E era um passo de cada vez. A gente pisava, Deus colocava o chão. Porque o questionamento era: como é que você sai da zona urbana para a zona rural? Não tinha calçamento. Era muita lama para chegar até aqui. Essa pista mesmo, isso aí é um milagre, Senhor. Faz 30 anos que eles tentam. A gente via dentro dos Ubers xingando, reclamando, né? Reclamando, isso doía na gente, né? Dizendo que lugar ruim, não sei o quê, isso não vai ser uma igreja, como é que vocês ficam num lugar desse? E a gente sempre ali. Mas Jesus está na frente. Dando a palavra para eles também. Não, acredite, vai dar certo, já deu certo, isso aqui vai ser maravilhoso, logo, logo até ônibus vai passar. E a gente foi, né, alimentando aí essa fé. E obedecer um comando do Senhor, quando nada parece fazer sentido no nível estrutural, tem que ter essa consciência de igreja família. A igreja família, ela está com você não é por causa da estrutura. A igreja família está com você por causa da visão, por causa do DNA, por causa do Espírito Santo que nos uniu em um só propósito. Quando nós nos mudamos da zona urbana para a zona rural, um dos primeiros desafios de um pastor é o financeiro. Como nós vamos levantar recursos para construir um prédio? Milagres financeiros que a gente pôde viver aqui na reserva, né, na própria reserva Verdejantes, eu diria que até aqui o local que eu estou gravando, que é onde ficam boa parte dos carros hoje em dia, toda essa área foi compactada. Ela era uma área muito mais baixa, então foram diversas diárias de trator, de máquinas enormes, né? Eu acho que os maiores tratores que eu já vi na minha vida, acho que foram por aqui, porque o trator convencional, às vezes ele não dava conta, a gente precisava de uma máquina maior, caçambas e tudo mais, para poder fazer uma limpeza e compactação da área. Então, ter as diárias
para esses tratores, para mim, eram milagres financeiros. Tem hoje. O milagre do piso também. Aparentemente parece ser algo simples, mas construir um piso com a metragem que a gente construiu foi um grande passo de fé. Então, para a gente já foi um grande esticar. Cada planta colocada aqui já era um embelezar, já era um sinal de que Deus estava conosco. Já era uma movimentação muito forte, porque a gente precisava se movimentar aqui, mas a gente não estava só aqui, a gente também estava no Prédio Carvalho. Então eram movimentações dobradas, onde a gente tinha que ver o duplo milagre do Senhor. Ele fazer o milagre lá, ele fazer o milagre aqui. Foi bem interessante as estratégias que Deus nos deu. Nós poderíamos ter começado, por exemplo, pelo templo. Nós começamos pelo prédio anexo que acolheria primariamente as crianças. Geralmente, as crianças, elas se adaptariam em qualquer lugar mais simples, mas não, nós pensamos que se nós tivéssemos uma estrutura para a próxima geração, nós entregaríamos visão à geração atual, mas foi tudo se acomodando, tudo se encaixando, construímos o prédio, as crianças foram acolhidas, inauguramos a Casa da Árvore, pintamos a frente daquele local que nós escolhemos ali para estruturar o acolhimento das crianças. É onde também funciona a nossa ONG Frutos durante a semana. E depois disso veio a construção do nosso templo. Quando é que nós vamos dar um start significativo para construir o templo? Vem aquele receio, será que a igreja vai corresponder? Será que a igreja não vai corresponder? Como eles vão nos interpretar? Será que eles vão ficar cansados na nossa mobilização por recursos? De repente dizer que a gente esqueceu aquilo que é principal, que é o cuidado com a igreja, que é a parte da alimentação da igreja na palavra, e interpretar a nossa intenção somente de construir. E de repente, numa vigília, em uma vigília, nós levantamos 60 mil reais. Nós conseguimos dar o start da construção do nosso templo. Do telhado. Do telhado só, né? Da estrutura do telhado. Para sair das tendas. Para sair das tendas, afinal. Para ficar debaixo do telhado. Aquelas tendas ali. As tendas foram ótimas, gente, mas na época da chuva foram desafios também, viu? E aí durante também, né, naquela transição de vir cultuar com as tendas, nós precisávamos retirar as tendas porque ia chegar a coberta oficial agora. E aí nós passamos também um período a céus abertos. A céus abertos, literalmente. Literalmente. Fazíamos o culto. Não tinha mais tenda, porque as tendas também eram locadas. Então a gente precisava devolver as tendas para a empresa de locação por conta dos recursos mesmo, para não ficar ali cansando também a nossa finança. Então nós entregamos as tendas e colocamos a igreja para cultuar a céus abertos. Quando nós subíamos a ladeira da amizade, que entrávamos na zona rural, nós levávamos mais ou menos 10 a 15 minutos para chegar na reserva verdejante. Então nós ansiávamos, nós saíamos para levar Liz na escola, Levi na escola, quando passávamos naquele trajeto, quando estávamos ali nos dirigindo à escola, nós orávamos, Senhor, declaramos essa estrada asfaltada. Amados, não durou 6 meses para começar as primeiras... Eu acho que foi uma das orações mais rápidas. Que Deus nos atendeu. Meu Deus, foi muito... Foi sobrenatural. E a igreja, ela chega no ambiente, ela chega na rua, na cidade para transformar. Então nós percebemos que a Igreja da Árvore trouxe para a zona rural uma qualidade diferenciada. A igreja chega, né? A igreja chega. Os intercessores da nossa igreja também viveram uma experiência incrível, porque era eles que literalmente batiam nessa pauta, e eu vejo que hoje, quando eles andam por essa estrada, eles também vivem uma experiência incrível com o Senhor. Essa foi uma das melhores experiências que nós já vivemos ao longo desses 10 anos. Passamos por desafios, obviamente, a gente passa no ministério por calúnias, por perseguições. Acho que vocês conseguiram, né? Mesmo com tantos desafios, um propósito surgiu e é isso que mais importa. Morrer para nós mesmos e viver literalmente para Cristo, que é isso que vocês fazem, sabe? Renunciam às suas vontades e vivem para Jesus, mesmo com os desafios, porque não é só aqui na igreja, mas é em casa, é na vida social, pessoas também que se levantaram, mas vocês conseguiram. Vocês estão firmes esses 10 anos. É a comemoração de muita entrega, de muitos avanços, de muitas renúncias, de histórias que devem ser contadas, dignas de ser contadas literalmente. Agradecemos ao Pai pelos corações
que se uniram aos nossos corações nessa visão de fé. Obrigada por cada família que chegou nessa igreja. Foi socorrido e ele já estava com insuficiência respiratória aguda. E da emergência a gente já foi direto para o hospital. E daí o médico falou que a válvula estava fora do lugar, que ele faltou um pouco para ter um AVC por conta da taxa dele. Enfim, daí começou tudo, né? A gente ficou internado durante 27 dias. A gente viu o Fernando muito ruim. A gente passou por uma fase muito ruim no período da UTI, sabe? Maria Isabel, mesmo tão jovem, mas ela foi assim um braço forte para mim. Mesmo a gente sabendo que deserto é lugar de passagem de aprendizado, mas deserto também é um lugar muito solitário. Mas a bondade de Deus sempre foi muito grande na vida de Fernando, na vida da nossa família, sabe? E assim, o papel da igreja, o papel de você estar numa igreja saudável, você estar numa célula saudável, isso é muito importante, porque a Igreja da Árvore, ela não é só a comunidade que a gente congrega. A Igreja da Árvore é nossa família. Ela é nossa família. E agora, o quê? 3 meses eu já vejo meu marido dar os primeiros passos, sabe? A gente voltou para a igreja. A volta da igreja foi incrível. A gente desceu do carro, quando a gente olha, nossos irmãos estão todos na porta da igreja esperando, nos aplaudindo, chorando com a gente. Porque é muito tendencioso, todos nós somos muito tendenciosos a quando vem algum problema, algum processo, alguma complicação, a gente se isolar. Sendo que eu não fiz isso. Eu continuei vindo aos cultos, eu continuei indo à cela. Mesmo que muitas vezes, assim, muito preocupada com meu pai. Isso fez total diferença. Porque aquele versículo que diz que Deus faz o solitário habitar em família é muito verdade. Porque nem sempre eu queria ir. Mas eu saía de lá feliz. Eu saía de lá com mais forças pra ajudar minha mãe, pra ajudar meu pai. Sempre que eu me reunia com meus amigos, eu saía lá como realmente uma renovação de forças, sabe? Porque o Senhor habita no lugar de comunhão. Muitas vezes a gente quer ver o mover de Deus na nossa vida. Eu ficava, poxa, Senhor, por que a gente tá passando por essa situação? Eu queria tanto ver você. E eu via ele em todos os momentos que eu tava na igreja. Quando eu chegava aqui, o pastor perguntava como estava meu pai. E eu falava, ainda não tá bem, ainda tá no hospital. E ele sempre me dava uma palavra pra revigorar minhas forças. Isso foi uma chave. A comunhão foi uma chave porque Deus habita ali, sabe? O Senhor poderia falar comigo no meu quarto, fechado, poderia. Mas ele escolheu falar comigo em família e ele falou. Várias experiências marcantes aqui na igreja, mas uma das mais recentes eu acho que foi quando eu perdi meu pai, né? A igreja foi mais do que a igreja, né? Foi família. Porque quando eu tava no enterro, eu nem esperava que muitas pessoas fossem. E quando eu olhei pra lá, tava basicamente a equipe toda de liderança, membros, enfim. Eu me senti família, sabe? Eu tava perdendo um pai, mas literalmente eu ganhei também uma família. Obrigada porque o Senhor nos ajudou a despertar propósitos, a despertar sonhos, a tirar pessoas de situações onde elas não acreditavam nelas. Em março de 2022, eu acabei cometendo 2 tentativas de suicídio. E foi um momento assim de baque total da minha vida, porque eu tinha desistido da minha vida. Pessoas não tinham desistido, mas eu mesmo desisti. No ato que foi o mais pesado, né? Eu ouvi claramente Deus me falando: filho, eu não quero que você morra. Eu não quero que você morra. E ali eu tinha desistido da minha vida, então, mesmo ouvindo Deus claramente falando isso pra mim, eu tinha desistido da minha vida. Depois das 2 tentativas em 2022, o pastor ele me visitou na UTI e eu tava assim, péssimo, o braço totalmente fachado. Eu recebi mais de 100 pontos no braço e ele foi lá até mim e eu desabei.
desabei. Desde o momento da tentativa, eu não tinha chorado, eu não tinha remorso do que eu tinha feito. Quando o pastor chegou, ele só foi do meu lado na cama, ficou do meu lado. E eu chorei. E eu chorei muito e ele só ficou calado. Depois que eu parei de chorar, ele perguntou, olha, eu posso falar com você agora? E ele começou a falar, a me encorajar, a dizer o quanto o Espírito Santo tinha levado ele até ali ao hospital para levar vida para mim. Não era ele falando, eu senti muito que não era ele falando. Era o próprio Deus usando ele ali naquele local. E o Senhor nos ajudou, Pai, com a Tua palavra, nos ensinou para que nós pudéssemos ensinar a outros. E te louvamos por essa oportunidade, Senhor, de ver famílias sendo construídas, famílias sendo restauradas. Então, depois que eu aceitei a Jesus, demorou alguns meses e Bianca aceitou, ainda no prédio Carvalho. E depois de 8 meses, meus pais foram visitar a igreja pela primeira vez. E depois de 2 meses indo visitar, aqui já na Reserva Verdejantes, eles aceitaram a Jesus também. Porque assim, a gente estava num momento bem afastado e assim, depois da conversão dela e a insistência dela com a gente, né? Que a gente conseguiu dar o primeiro passo, visitar a igreja, que demorou um certo tempo ainda, mas assim, se não fosse por ela, a gente não estaria aqui hoje, né? Os 4 juntos. Pessoas largando seus vícios, abandonando pecados, vivendo por Ti, Senhor. Fica aqui a nossa palavra de gratidão, né? Por todas as pessoas que passaram pela nossa vida, que passaram pela história da Igreja da Árvore, inicialmente CCMS. Então a Igreja da Árvore hoje também tem a sua colaboração. Você também foi aquele que construiu, colocou um tijolo, seja em oração, seja em serviço, ou seja em recurso financeiro. Então nossa gratidão, porque se fosse, como diz o pastor Carlito Paz, né, amor? Que a gente tem aprendido muito com essa igreja. Que se fosse para fazer alguma coisa pequena, faríamos só nós 2. Mas como é algo muito grande, nós precisamos de muitas pessoas. Então a igreja, o legado, a visão é grande e não cabe só no nosso coração. Eu diria para os meus pastores, meus sinceros, assim, o que eu puder de tirar de sinceridade para agradecer, eu faria. Eles me ensinaram a ser filha. Queria muito sempre agradecer por isso. Não sabia ser filha, não sabia como era ter um pai. E agradecer a eles por ter me ajudado a ver que a vida realmente vale a pena ser vivida, ter uma família, e eu sei que eu não teria aprendido isso de outra maneira. Nós colheremos muito frutos, né, da resistência de vocês, da resiliência de vocês, da entrega de vocês. Eterna gratidão. Gratidão a Ele, primeiramente a Deus e a Ele, porque não tem palavras. Pelo amor que a gente sente, é gratidão. E não desista de nós, né? Não desista, que Ele continue firme nos propósitos dEle. Tudo que Ele está fazendo, o Senhor vai expandir, vai acontecer. Amém. Eu sou muito grato pela vida dele, eu sou muito agradecido por todos os ensinamentos, por todo o crédito que ele me dá, por acreditar em mim. Eles dão o máximo deles em prol da igreja, em prol das pessoas, sem ver recompensa. Muito obrigado, eu amo muito vocês. Obrigado por cada cuidado, obrigada por cada palavra dita ali nas entrelinhas do meu processo de crescimento. E se não fosse vocês, eu acredito que não estaria tão firme e com raízes profundas. Então, muito obrigada, amo muito vocês. Obrigado por até aqui ter me ajudado. E hoje eu me tornei uma mulher que teve uma grande parte da influência dela, né, deles, da casa deles, da rotina deles, da influência deles na minha vida, para que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. Sempre que eu me vejo de alguma situação, com alguma pessoa, com alguma ovelha, que eu faço assim, vou desistir. Aí eu lembro, poxa, mas eles não desistiram. Nossos pastores, eles são muito visionários. Desde o começo que a gente estava aqui desde que a gente chegou aqui na igreja, não tinha nada. Era uma escola, mas ele já vinha como templo.
Quando a gente chegou no templo, eles já viam, né, como a reserva. São pastores muito encorajadores, né? Isso faz toda a diferença, ao menos na minha vida. Ter pessoas que, de fato, acreditaram na gente, que insistiram, que ajudaram, que aconselharam, que mesmo com tantos problemas, mesmo sendo tão novos, chegaram na gente e nós acreditamos em você, nós queremos que vocês serão grandes líderes, nós queremos que vocês serão grandes pais. Então, obrigada, pai, mãe, por acreditar tanto na gente, por mesmo uma igreja de tantos jovens, vocês ensinarem tanto a gente e discipularem a gente e nos ensinar com a própria vida. E eu quero agradecer muito aos nossos pastores por terem acreditado em mim, por terem insistido, por terem perseverado, orado sobre minha vida e principalmente acreditado, porque eu desacreditava de mim e eles foram usados para acreditar na minha pessoa, darem responsabilidades para mim em que eu pensava que eu não ia conseguir, mas eles estavam lá insistindo e trazendo essa alegria para minha vida. Jesus ama essa entrega de vocês, que inclusive é uma entrega que inspira muitas e muitas pessoas a continuarem, a perseverarem. Vocês são uma alegria pra gente. Te amo, pai, te amo, mãe. Obrigado, né? Eu amo muito vocês. Até que o Senhor nos ajudou, né? Vocês foram fortes. Nunca vai ser sobre nós, né? É sempre sobre Deus, sabe? Aqui eu tenho aprendido a ser muito dependente de Deus. Muito a não me acostumar, sabe, com aquilo que Deus ele vem fazendo comigo todos os dias. E é isso que eu vejo na vida de vocês. Fiquem firmes, continuem firmes. Eu amo muito, tô com muita saudade. Igreja da Árvore, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor é por nós. A gente viveu muita coisa até aqui, então vamos celebrar, vamos se animar, vamos agradecer a Deus, porque o Senhor ele está conosco desde o começo e Ele nunca vai nos abandonar.